Quando se fala em sindicância patrimonial, muitos servidores imaginam que a administração pode investigá-lo de forma livre no que tange à sua vida financeira. Mas isso não é verdade. A sindicância patrimonial tem limites muito bem estabelecidos e dentro desses limites ela tem o direito de fazer uma investigação ampla. Contudo, tem que ser técnica e estruturada. Vou te explicar na prática como que funciona. Depois de instaurada a sindicância, a comissão entra na fase de diligências investigativas. É aqui que começa o levantamento das informações patrimoniais do servidor. Esse levantamento não começa com quebra de sigilo bancário ou fiscal. Ele começa pelas fontes legais e acessíveis à administração. A comissão pode consultar bases públicas e requisitar informações a diversos órgãos, como por exemplo cartórios de registro de imóveis, Detran, juntas comerciais e outros cadastros que indiquem patrimônio formalmente registrado. A ideia é fazer um mapeamento da evolução patrimonial visível e comparar esses dados com os rendimentos oficialmente declarados pelo servidor. Então surge uma dúvida comum. A comissão pode quebrar sigilo bancário ou fiscal do servidor? E a resposta é muito direta. Não pode. Não por conta própria. A comissão de sindicância patrimonial não tem poderes judiciais. Ela não acessa extratos bancários e nem movimentações financeiras protegidas por sigilo. Mas isso não significa que esses dados nunca apareçam no procedimento. Com frequência, o próprio servidor é chamado a prestar esclarecimentos. Nesse momento, pode ser convidado a explicar a origem de acréscimo patrimonial e apresentar documentos como extratos, recibos, contratos, escrituras, doações ou mesmo heranças. Quando esses documentos são apresentados de forma voluntária, não há quebra de sigilo. Há o fornecimento espontâneo de informações. A comissão pode analisar o que foi entregue porque houve autorização do próprio servidor investigado. Mas e se o servidor se recusar a apresentar os documentos? Bom, essa recusa por si só não gera punição automática, mas ela é registrada. Se os indícios permanecerem fortes, a apuração pode avançar para outra esfera. Nesses casos, órgãos como a CGU, o Ministério Público ou a Advocacia Geral da União ou dos estados e dos municípios podem buscar essas informações pela via judicial. Em situações mais graves, pode haver uma articulação entre o Ministério Público ou com a AGU para obtenção judicial de dados sigilosos ou adoção de medidas cautelares, como o bloqueio de bens. Mas isso depende de decisão judicial, não é um ato unilateral da comissão. Outro ponto importante da sindicância patrimonial é a análise das declarações fiscais. A comissão pode confrontar a evolução patrimonial com os dados declarados no imposto de renda ou nos sistemas de declaração de bens do servidor. A Receita Federal, respeitado o sigilo fiscal, pode confirmar rendimentos declarados dentro dos limites legais. Há uma previsão legal para esse compartilhamento institucional, desde que haja procedimento formal e preservação do sigilo. A investigação também pode alcançar terceiros. Se houver indícios de uso de pessoas interpostas, a comissão pode oficiar empresas, familiares ou terceiros ligados ao servidor que está sendo investigado. A comissão também pode ouvir testemunhas e requisitar documentos para verificar a real origem do patrimônio do servidor. Todas essas diligências precisam ser documentadas e motivadas, não pode ser informal, porque a sindicância patrimonial não é uma devassa, é uma investigação técnica. Ela serve para levantar os dados, verificar incoerências e subsidiar decisões posteriores. E ao final, o procedimento pode ser arquivado ou servir de base para outras medidas, como a instauração de um processo administrativo disciplinar ou a comunicação aos órgãos competentes.